Nesse vídeo eu vou te mostrar os 15 maiores artilheiros da história da seleção brasileira. Então se inscrevam, peguem a pipoca e acompanhem comigo até o final. Jogou na seleção brasileira durante os anos de 2003 a 2017 e fez 28 gols em 100 jogos, mais ou menos 0,28 gols por jogo. Os seus principais títulos pela seleção foi a Copa América de 2007, que fez 6 gols em 6 jogos, e também teve a Copa das Confederações de 2005, que foi campeão e foi destaque junto com Kaká e Ronaldinho. Jogou na seleção brasileira durante o período de 2002 a 2016 e marcou 29 gols em 92 jogos, ou seja, mais ou menos uma média ali de 0,32 gols por jogo. O seu principal título pela seleção foi na Copa do Mundo de 2002. Apesar de ter ficado a maior parte do tempo no banco, ele foi o vencedor da Copa do Mundo, né? Isso que importa. Também teve a Copa das Confederações de 2005, que foi o titular essencial para jogar ao lado de Ronaldinho e Adriano e fez um gol icônico contra a Argentina na final. Também venceu a Copa das Confederações de 2009. Nesse ano ele estava no auge, recebendo a bola de ouro e tudo mais. Mas apesar de não ter feito muito gol nessa Copa das Confederações, ele foi fundamental com passes e liderança. Jogou na seleção brasileira durante o período de 1932 a 1946. Teve 21 gols marcados em 19 jogos. Essa média dele é incrivelmente boa, ele tá fazendo mais de um gol por partida. Apesar dele ter conseguido um título importante para a seleção, na Copa do Mundo de 1938 ele fez 7 gols e foi o artilheiro da Copa, garantindo a melhor posição do Brasil em Copas até esse momento, que no caso foi terceiro lugar. Ainda não tinha chegado na época do Pelé ainda não, foi antes ainda do Pelé. Teve 29 gols marcados em 60 jogos, uma média de 0,48 por jogo. Venceu a Copa América de 1989 e foi protagonista da Copa do Mundo de 1986, marcando 5 jogos, mas infelizmente foi eliminado. Jogou na seleção brasileira durante o período de 1966 a 1972, com 32 gols em 54 jogos, uma média de 0,59 por jogo. Seu principal título pela seleção foi a Copa do Mundo de 1970, que fez 2 gols marcados e muitas assistências, inclusive uma assistência na semifinal para o Brasil ser um finalista e vencer aquela Copa.
Jogou na seleção brasileira durante os anos de 1945 a 1953. Teve um total de 32 gols em 39 jogos, média de 0,82 por jogo. Apesar de, infelizmente, não ter conseguido nenhum título relevante para o Brasil, ele fez 9 gols na Copa do Mundo de 1950, sendo o artilheiro da Copa. Agora vamos chegar no top 10. Se você ainda não deixou seu like, deixa agora. Jogou na seleção brasileira durante o período de 1999 a 2013. Teve 32 gols marcados em 97 jogos, uma média de 0,34 por jogo. O seu principal título foi a icônica Copa do Mundo de 2002. Foi titular importantíssimo e fez aquele gol de falta contra a Inglaterra. Também teve a Copa América de 1999, mas com participação não tão legal. Jogou na seleção brasileira durante o período de 1964 a 1982. Fez um total de 33 gols em 81 jogos, média de 0,41 por jogo. O seu principal título pela seleção brasileira foi a Copa do Mundo de 1970, que marcou 7 gols. Inclusive, uma curiosidade que legal, em todas as oitavas de final, quartas de final, semifinal, final, ele fez gol em todas. Também foi importantíssimo para a Copa América de 1975. Jogou na seleção brasileira no período de 1993 a 2003, que marcou um total de 35 gols em 74 jogos, uma média de 0,47 por jogo. Seu principal título pela seleção brasileira foi a Copa do Mundo de 2002, que fez um gol lindo de bicicleta contra a Bélgica, hein? Também teve a Copa América de 1999, que fez um gol na final. E não podemos esquecer também das Copas das Confederações de 1999. Esqueci. Jogou na seleção durante o período de 1985 a 1998, que marcou um total de 39 gols em 75 jogos, uma média de 0,52 por jogo. Seu principal título pela seleção foi a Copa do Mundo de 94, que foi uma parceria no ataque com o Romário, é tipo a chave com a maçaneta, um complementa o outro. Também teve a Copa América de 89, que marcou 4 gols. Venceu também outra Copa América de 1997, que fez um gol na final contra a Bolívia, super importante. Duvido vocês comentarem aqui no vídeo usando a ponta do nariz. Jogou pela seleção brasileira durante os anos de 1976 a 1986. Fez 48 gols em 71 jogos, uma média de 0,68 por jogo. Pela seleção brasileira, ele ganhou os títulos da Confederação de 1975, da Copa América de 89. Apesar de ter participado de 3 Copas, a de 78, a de 82 e a de 86, ele não venceu nenhuma. Mas Zico ainda assim é lembrado como um dos maiores ícones do futebol mundial.
Jogou na seleção brasileira durante os anos de 1987 a 2005. Fez 55 gols em 70 jogos, uma média de 0,79 por jogo. Ganhou a Copa do Mundo de 1994 e duas Copa América, a de 89 e a de 97. Ele é conhecido como baixinho, porque ele é pequenininho, né? Mas apesar dele ser baixinho, ele fez uma dupla impecável com o Bebeto na Copa de 94. Jogou na seleção brasileira durante o período de 1994 a 2011. Fez 62 gols em 98 jogos, uma média de 0,63 por jogo. Fenômeno, ganhou duas Copas do Mundo pela seleção, a de 1994 e a de 2002. E o Ronaldo é um fenômeno, porque no final da Copa do Mundo de 2002 ele marcou 2 gols contra a Alemanha. Ganhou também duas Copa Américas, uma de 1997 e outra de 1999. Jogou na seleção brasileira durante os anos de 1957 a 1971. Fez 77 gols em 92 jogos, uma média de 0,84 por jogo. Ele é o único jogador até atualmente que conseguiu ganhar 3 Copas do Mundo. E aquele gol de cobertura que ele fez no final contra a Suécia em 1958. Que lindo, que lindo. Jogou pela seleção brasileira dos anos de 2010 até atualmente. Fez 79 gols em 128 jogos, uma média de 0,62 por jogo. Pela seleção, ele ganhou um ouro olímpico de 2016, uma Copa das Confederações de 2013. Apesar de não ter ganhado nenhuma das Copas do Mundo que participou e nenhuma Copa América, ele merecia demais, viu? Ele merecia demais. Neymar jogou muito. E aquele gol contra a Colômbia nas quartas de final de 2014? Caramba! Ultrapassou o Pelé, se tornando o maior artilheiro da seleção brasileira no ano de 2023. Agora me diz aí, você acha que vai ter alguém da nova geração que vai conseguir superar esses craques?